Alguém perguntou para Laurence Fishburne o quão B10 você pode ser em um filme? Ele apenas respondeu sim. A Caçada é um dos filmes mais B10 dos anos 90, com o B10 Laurence Fishburne acompanhado de um dos Baldwin com desconto, nesse caso o Stephen. E ainda de quebra temos Salma Hayek, e esse é um filme que, como sempre, tem de tudo: perseguições, tiroteio sem recarregar, investigação em boates, agentes infiltrados. Ou seja, no bingo dos anos 90, esse filme gabarita a cartela. E sabe qual é o problema disso? Nada. Absolutamente nada. Então, bora logo antes que Laurence fique puto com a gente e resolva soltar socos pra todos os lados. Mas antes... Stop! Join us. Então não esqueça de se inscrever no canal e continue ajudando o canal com um Pix maroto, porque tá cada vez mais difícil monetizar os vídeos desses estúdios lavadores de dinheiro. Essa maravilha começa em uma base militar com um ensaio de depoimento daquele cara daquele filme, que vai depor contra um cara chamado Mantarrano. Como tem 2 minutos de filme e nenhuma ação, um cara chega pra fazer uma entrega de comida e ora, anos 90 neles. Cena seguinte. Agora estamos em um tribunal onde o tal Mantarrano que... Bom, nós conhecemos alguém que tem esse carpete encebado e essas entradas praticamente iguais, não? Nothing like that. O tal do Mantarrano está sendo investigado e então o Robocop 3 conta ao promotor que a testemunha morreu. E não vão nem comentar que a audiência está acontecendo de manhã e o atentado ocorreu de madrugada e o promotor já devia estar sabendo, né? Enfim, o juiz dá ao promotor um prazo até segunda-feira para arrumar provas contra Mantarrano. E como passagem de tempo pouco importa, na cena seguinte já vemos uns prisioneiros trabalhando na beira da estrada e um dos caras se engraça com Baldwin. Uma mocinha como você não devia estar dando duro aqui não, cavando trincheiras. Ele revida, mas é impedido de bater mais no cara. Não acha que já é o bastante, condenado? Os agentes penitenciários prendem os dois por correntes e mudam os pentes das armas. Mas o cara que apanhou pega um dos agentes de refém e começa um tiroteio. Mas um filme que tem tiroteio e que não tem anos 90 não é um filme de anos 90. Ah, deixa pra lá. E Morfeu e Baldwin fogem, e o outro cara também. Detalhe, quase todos os agentes morrem ali e só os 3 fogem. Ok. Do outro lado da cidade, aquele cara daquele filme, que é amigo do Bruce Willis em Armageddon, tá aqui almoçando e é acionado para ir à cena do crime porque foi ele que prendeu Baldwin. Quando chega ao local, o Robocop 3 chega e diz para ele dar informações sobre onde seria que Baldwin poderia fugir. E honestamente, se esses caras estavam à procura de Baldwin, era só ter lido a ficha criminal dele, os antecedentes, as ligações criminais. Ah, foda-se. O amigo de Bruce Willis acha um pente de arma suspeito e avisa Robocop 3 e pro chefe da polícia. Você acreditou nisso? Claro que ele não faz isso porque ainda não é conveniente pro roteiro. O amigo de Bruce vai com o chefe dos agentes que conta que pediram pra Baldwin estar na estrada naquele dia. E então ele pede pro homem deixá-lo no meio do nada na estrada. Enquanto isso, Morfeu e Baldwin continuam correndo, mas Baldwin não consegue acompanhar. E então Morfeu tira o bom e velho João Grilo do bolso para eles terem um compasso melhor. Como essa mata é do tamanho do Parque Ecológico da Pampulha em Belo Horizonte, e como a conveniência é a mãe do roteiro ruim, lógico que o amigo de Bruce acha o outro fugitivo sem ter muito trabalho. Ele começa a lutar com o bandido e mais uma vez, como a coincidência também é a mãe do roteiro ruim, do nada, baseado em porra nenhuma, Robocop 3 chega ao mesmo local e leva o cara preso. Ah, bom, deixa pra lá. Peraí, por que ele matou o cara assim em vez de apenas prendê-lo já que ele já tinha se rendido? Eu não sei e o filme nunca explica. Morfeu e Baldwin continuam a fuga e escorregam, mas ufa que eles não caem e deixa apenas pros dublês caírem ali. Ora com a corrente, ora sem. Mas isso é um mero detalhe. Os dois se escondem dentro de uma tubulação e Baldwin conta pra Morfeu que roubou 5 milhões de uma empresa e promete dar 1 milhão pra Morfeu se eles não
não se entregarem e continuarem fugindo, mas Morfeu quer a metade. Depois de mais um embate entre os dublês que conseguem facilmente se libertar das correntes, Baldwin concorda em dividir o dinheiro. Os dois saem do local e ora, saem em um túnel e mostrando que visão periférica e audição são coisas inexistentes nesse universo, eles não veem um trem vindo atrás deles até quase serem atropelados. Eles conseguem correr e pulam da ponte e mais uma vez, magicamente a corrente desaparece e reaparece. Morfeu e Baldwin conseguem sair do rio, mas são rendidos por um redneck local. Mas meu amigo, aqui é Lawrence Morfeu Fishburne. Você acha que tem alguma chance? Fala pra ele! Fala! E o cara infarta. Os dois resolvem levar o cara pro hospital e Baldwin acha uma arma no porta-luvas e dá a melhor ideia até aqui. O quê? Agora a gente pode tirar as algemas? Não aponta essa coisa pra mim! Mas se isso fosse conveniente pro roteiro, eles já teriam usado a espingarda do cara na beira do rio e já se soltado. Mas como ainda não é conveniente, vamos que vamos presos um ao outro. Ah, e Baldwin continua a contar que ele roubou o dinheiro usando métodos hacker e que tem um computador muito potente. Eu tenho um Mac 5300, 16 megabytes, 75 de disco, é tão rápido. Essa máquina tava tinindo nos anos 90. Agora estamos em Atlanta e eles param em frente a um hospital e empurram a caminhonete pra portaria. E não vamos nem comentar que ninguém, absolutamente ninguém, vê os dois fazendo isso, né? Ok. E a caminhonete bate na ambulância. E como estamos nos anos 90... Ele está ferido! Não, ufa, achei que ia dar merda aqui. Continuando, Morfeu e Baldwin continuam a fuga por Atlanta e mais uma vez, contando com a boa e velha coincidência, ora, eles param em frente a um centro que foi criado para crianças carentes com o dinheiro que Baldwin roubou. Ele roubou 25 milhões, ficou com 5 e doou 20. Sempre tem que ter o bandido de bom coração, né? E mais uma vez, a polícia local mostra que é que estamos acostumadas a ver em filmes e que não tem visão periférica. Ok. E isso é até o de menos, porque na cena seguinte eles invadem o carro de Salma e falam que precisam de apenas uma carona. E ela aceita na boa. Ai, essas conveniências. Enquanto isso, o amigo de Bruce descobre que a empresa que Baldwin roubou é o do tal Mantarrano e que, veja bem, um detetive particular também procurou informações sobre a empresa. Do outro lado, o cigal cubano chama o Clive Owen cubano, que tem um bigodinho que se aparar a lateral, Deus que me livre, e fala com ele para rastrear Baldwin e matá-los, pois ele roubou informações da empresa e tem um disquete. E acho engraçado a conveniência disso tudo, porque se eles mataram aquele cara daquele filme no começo, eles já deveriam saber que Baldwin já estava preso por ter roubado da empresa dele e mandado... foda-se de novo. Cena seguinte. Agora, como é conveniente pro roteiro, os fugitivos e Salma chegam à casa dela e ora, ela tem uma chave para soltar os dois porque, veja bem, o ex-marido dela é policial. Que coisa, não? O amigo de Bruce Willis chega à delegacia e confronta o chefe sobre o porquê de Baldwin estar ali na estrada e sobre a empresa do cigal cubano. E assim, provando mais uma vez a máxima de John McClane em Duro de Matar 2... Que isso, rapaz? Você ficou maluco, é? Todd escapou. São da polícia. Ai, nem falo que se fosse ao contrário, o que teria acontecido, né? Enfim, à noite eles ainda estão na casa de Salma e ela conta que faz molhos e comidas para buffet. E acho que alguém vai ter que acionar o patrocinador da terceira idade do canal. Essa é minha especialidade, mole. O que é mole? Quer experimentar? Baldwin vai sair para encontrar com a pessoa que tem o disquete e que tem o dinheiro. E mais uma vez, mostrando que não é apenas a corrente que sumia e reaparecia no set, a jaqueta de Baldwin também é da equipe de mágica. E Morfeu dá a ele a gaita do João Grilo. Cigal cubano avisa ao Clive Owen de Outlet onde está a namorada de Baldwin. E como já temos 45 minutos de filme, logicamente que precisamos ir por ambiente que todos os roteiristas arrumam um jeito de colocar nesses filmes, né? Por favor. Senhoras e senhores, a Chama Azul tem o prazer de chamar ao palco... Feito! E ele apenas chega ao local e encontra com a namorada. E
se ela fosse caixa de supermercado, ou vendedora de loja, capitã do corpo de bombeiros, ou CEO de alguma empresa, teria dado na mesma, porque a profissão dela não influencia em nada na história e, como eu disse, é apenas a desculpa dos roteiristas para ter esses ambientes de entretenimento movidos a farinha colombiana. Cara, minha esposa é colombiana e detesta quando você chama o talco mágico de farinha colombiana. Essa é pra você, amigão. Após uma furunfância marota, Baldwin tá em um hotel com a namorada e entra no chat do UOL pra falar com seu amigo Puff. E espero que não seja o Puff Daddy. Enfim, usando a mais alta tecnologia internética dos anos 90, ele combina de encontrar com o cara em outro local de entretenimento adulto. Ai, ai, esses roteiristas. Do outro lado da cidade, Salma leva Morfeu a uma rodoviária e, logicamente, depois de passar apenas algumas horas com ele, já está apaixonada. Afinal, o cara é B10, tem um cavanha e aqueles dentinhos separados, é realmente difícil não se encantar. Quer dizer, Morfeu abre um armário na rodoviária e liga um rastreador totalmente verossímil. De volta ao hotel, Clive da 2ª Divisão chega com outros capangas e matam a namorada de Baldwin e começam a torturá-lo. Mas mais uma vez, meus amigos, esse cara é amigo de Morfeu que chega B10mente e começa um tiroteio. E vamos nos preocupar sobre 1. Como ele descobriu o quarto de Baldwin? E 2. Como que ele chegou pelo andar de cima? Não, né? Só vamos no fluxo. Clive consegue fugir e Morfeu e Baldwin também saem do local. E Morfeu conta que é policial e que foi recrutado por Robocop 3 porque estava sendo investigado pela corregedoria e se conseguisse fazer com que Baldwin entregasse o disquete, ele teria seu cargo de volta. Mas quando chegam ao saguão do hotel, são perseguidos novamente pela polícia. E mais uma vez, para conveniência dos nossos heróis, logicamente que um carro tá chegando ao local naquele momento e eles conseguem roubá-lo. Uma perseguição começa e Morfeu joga os carros da polícia pro lado para não machucar outros Enquanto isso, o amigo de Bruce encontra o tal detetive que tinha sido contratado pela empresa do cigal cubano para encontrar as conexões de amigos e namorada de Baldwin. E o policial também vai pro local de entretenimento adulto que Baldwin combinou com o amigo, mas peraí. Como que o investigador sabia que Baldwin ia encontrar com o amigo lá se ele combinou com o cara há 1 hora apenas e pelo chat do UOL? Eu não sei, o filme nunca explica e isso pouco importa. O que importa é que vamos mais uma vez para ambiente de entretenimento adulto. Baldwin e Morfeu chegam para falar com o amigo de Baldwin. Porra, eu não quero ser amigo do Baldwin. E os dois têm que fugir, agora de moto. E ainda bem que Morfeu não é igual ao Wash. Mohammed! Quer dizer, Mohammed de Caçadores da Atlântida. Você vai por ali. Mas eu nem sei pilotar. Então vai a pé. Morfeu e Baldwin vão para um café e do nada, baseado em porra nenhuma, mas por conta da boa e velha conveniência do roteiro, Baldwin consulta o ITDC e descobre uma pista de onde o amigo tinha guardado o disquete e o dinheiro que Baldwin roubou. Como tá tudo muito fácil, na manhã seguinte, Cigal Cubano oferece $2 milhões para Robocop 3 entregar o disquete a ele em vez de entregar ao promotor. E não vou nem entrar no mérito aqui de como ele entrou em contato com Robocop 3 e por que Robocop 3 resolveu ajudá-lo, porque até então ele estava todo do lado da lei. Enfim, Morfeu liga para Robocop 3 e eles combinam de encontrar no estádio onde o amigo de Baldwin guardou o disquete. Ah, o mundo antes de 11 de setembro, onde todo mundo podia ir e vir sem problemas, né? Porque no estádio, usando a boa e velha artimanha da mulher grávida passando mal, Morfeu consegue um passe de segurança e eles vão pro local onde está o dinheiro. E assim como a câmera de Mason Storm, que ficou ali na parede por 7 anos, ora, a mala tá ali em uma tubulação que nunca teve manutenção. Que coisa, não? Robocop 3 chega com Clive de Outlet e o amigo de Bruce Willis chega também ao local. Quando Morfeu e Baldwin vão encontrar com Robocop 3, o amigo de Bruce Willis os avisa que é uma emboscada e mais um tiroteio no meio de um monte de civis começa. O amigo de Bruce
Willis é atingido e Robocop 3 também, mas sobrevive. Os dois fogem de moto e ligam pro promotor. Morfeu pede para ter seu cargo de volta e que Baldwin seja perdoado. E combinam de entregar o disquete no alto de uma montanha. Ai ai, não era mais fácil ir pro Ministério Público e entregar isso? Ah, quer saber? Foda-se. Vamos no fluxo. Como Atlanta é do tamanho de Jeceaba em Minas Gerais, claro que Clive os encontra facilmente e começa a perseguição, mas de novo, galera, Lawrence Morfeu Fishburne. E só não foi mais B10 do que o dublê de Natal Sangrento 2, mas foi quase. E na cena seguinte, os dois estão em um teleférico indo para o alto da montanha e um helicóptero começa a sobrevoar o local. E ora, se não é Robocop 3, que nem adianta me perguntar como que ele sabia que eles estariam ali, porque eu não sei e o filme nunca explica. Só sei que Morfeu ligou pro promotor já quando ele tinha fugido do local após o tiroteio, e não deu tempo de Clive Owen ligar pra ele no caminho, mas mais uma vez... foda-se. Eles lutam com o Robocop 3 dentro do teleférico, que aumenta e diminui de tamanho de acordo com a conveniência e como é esperado. Hora de pagar o que me deve! E fim. Essa maravilha termina com Baldwin entregando o disquete pro amigo de Bruce Willis, porque segundo ele é a única pessoa que ele confia. Não me pergunte o porquê disso. E os dois sendo perdoados e indo embora. E Baldwin fazendo uma piadinha com Morfeu, que corre atrás dele e termina assim. E na boa, filme que termina com freeze frame em clima de felicidade é porque é realmente fodão, não é? Mas peraí. Morfeu vai ser perdoado mesmo depois de ter matado aqueles policiais ali? E não só isso, por mais que Robocop 3 tenha virado vilão, ele era um agente federal. Isso não tem nenhuma consequência para Morfeu? E o julgamento do cigarro cubano? Apenas aquelas provas ali são suficientes? Ele vai ser condenado? O que vai acontecer? Eu não sei e o filme nunca explica. Mas quero deixar bem claro que fica aí o questionamento, tá bem? Tchau!